Oi pessoal, meu nome é Fábio e hoje eu vou apresentar para vocês um novo recurso do Strava que ainda não está nem disponível no Brasil, né? Vai estar disponível no Brasil a partir de julho, mês que vem. Já está disponível em alguns estados dos Estados Unidos e se chama Local Legends. Se for traduzir ao pé da letra, são lendas locais. E se for fazer uma versão aí marota, poderia chamar de mitos da área. Se você ainda não conhecia esse recurso, se é a primeira vez que você ouve falar disso, então já aproveita, se inscreva no canal, deixe seu joinha aí no vídeo, publique esse vídeo nas suas redes sociais para o pessoal conhecer também. Depois veja outros vídeos aí no canal que possam te interessar, tem bastante conteúdo bacana e continue acompanhando outros vídeos, ok? Mas vamos falar aí do Local Legends, novo recurso do aplicativo Strava. A primeira pergunta que o pessoal com certeza vai fazer é se está disponível na versão gratuita. Sim, está disponível na versão gratuita também. Recentemente o Strava adotou uma estratégia aí para aumentar o número de assinantes pagos, né? Mas esse recurso também está disponível na versão gratuita, obviamente com algumas pequenas limitações, bem pouca coisa, dá para usar sim, e na versão paga obviamente também tem, com um pouquinho mais de recurso, aí, umas informações adicionais. Então vou gravar aqui a tela do celular, colocar aqui do lado para vocês darem uma olhada. Onde que eu tenho aqui o Strava? Vamos procurar... Aqui, Strava. Talvez dê alguma diferença entre o que eu falo e o que eu apresento aí, mas vamos que vamos. Bom, vou pegar um conhecido meu que mora num estado dos Estados Unidos, chama Christopher. No final do vídeo eu falo quem é o Christopher, ok? O Christopher, ele mora na Flórida, então eu venho aqui nas atividades dele para dar uma olhada o que ele tem feito. Vamos ver ontem. Tomara que ele tenha feito um segmento aí, né? Que seja elegível. Não são todos os segmentos que são elegíveis, ok? Não há segmentos. Que beleza. Vamos ver esse outro aqui. Aqui, ó. Tem um segmento. E legal, aqui ó, nessa área realçada aí na tela tem o Local Legend desse segmento, né? É esse cara aqui. O que é o Local Legend? Local Legend é a pessoa que passou mais vezes nesse segmento nos últimos 90 dias, ok? Como eu disse, não são todos os segmentos aí que são elegíveis para ter esse Local Legend. São os segmentos que tem mais gente passando, que passa gente todo dia. Não sei exatamente qual que é o critério, né? Mas são os segmentos mais relevantes, resumidamente, ok? E o Local Legend, a pessoa que ganha esse título, é a pessoa que mais passou nesse segmento nos últimos 90 dias, ok? Então aqui no caso deste segmento, esse segmento chama Overlooked Cove. A pessoa que mais passou é esse Ivan Beck. Passou 60 vezes nos últimos 90 dias. Eu vou clicar nele aqui. E então, aí você vê dentro do aplicativo a parte de Local Legend, né? O vencedor aí, o melhor marca, Ivan Beck, 60 marcas nos últimos 90 dias, ok? Eu não tenho nenhuma marca aqui, né? Esse bloquinho, suas marcas, são os meus resultados, né? Porque eu estou logado aí no aplicativo. E aí, aqui embaixo, esse marcas gerais é justamente a parte que a versão gratuita não tem disponível, né? A minha versão é gratuita, eu ainda não sou assinante, então eu não consigo ver esse gráfico aí. E a versão paga consegue ver. Então essa é a única diferença aí da versão gratuita para a versão paga, ok? Aqui mostraria quantas pessoas têm uma marca, 10 marcas, mais ou menos isso, é um gráfico aí. E se eu tivesse algumas marcas aí, mostraria a minha posição nessa região laranja, aí, nessa marcação laranja.
mas isso só para a versão paga, ok? O Local Legend pode ser... Você pode conquistar, né? N marcas aí nos últimos 90 dias e você pode passar mais de uma vez no mesmo segmento no mesmo dia, ok? Então, cada vez que você passar naquele segmento, vale desde que sua atividade esteja pública, ok? Se você coloca a atividade como privada, aí não conta, ok? E tem, como você pode ver aqui, a classificação, o ranking, né? Por todos os atletas e tem um ranking específico para mulheres, né? Nesse segmento aqui, a Jaqueline Doinvieira, diferente sobrenome, né? Tem 23 marcas nos últimos 90 dias, ok? Então ela é a Local Legend feminina. Voltar aqui para todos os atletas. Pessoas que treinam em circuito, assim, dão várias voltas, passam pelo mesmo segmento várias vezes durante um treino, né? Elas têm mais chances aí de conquistar essa marca de Local Legend, né? Porque cada vez que ela passar no segmento, vai marcar e vai computar aí, né? E pessoas que fazem treinos em lugares variados vão acabar tendo mais dificuldade de conquistar isso aí. Lembrando que o Local Legend, diferente do KOM, né, o King of Mountain ou Queen of Mountain, o Local Legend não premia o tempo mais rápido, né? Ele premia só quantas vezes a pessoa passou. Ela pode passar devagarinho lá, que tá valendo. Se você é praticante do commute, que é ir para o trabalho ou voltar para o trabalho correndo ou pedalando, isso pode ser um benefício, né? Porque você vai passar no mesmo segmento todo dia, ou quase todo dia, e aí pode de repente conquistar aí o Local Legend, seu perfil aí, conquistar um título aí de Local Legend ou vários. Como você faz para ver as suas conquistas, né? É parecido com o KOM. Cadê? Eu vou voltar aqui para achar meu perfil. Volta, filho. Aqui. Entra aqui no meu perfil. Esse aqui é o meu perfil. Se você não me segue, pode seguir. Tá o link na descrição do vídeo aí, ok? Esse aqui é o meu perfil, ok? Então eu venho rodando aqui, segmentos, lá no finzinho. Então tem meus segmentos favoritos, tem os segmentos que eu sou o rei da montanha e tem aqui na última parte o Local Legends. Como eu estou no Brasil e no Brasil ainda não está disponível e eu também não tenho nenhum Local Legend, nenhuma conquista, não tem nenhum segmento nesta lista, ok? Mas aí no futuro eu pretendo conquistar aí algum Local Legend, ok? E é assim que você pode ver se você mora nos Estados Unidos ou se você está vendo este vídeo quando esse recurso já está disponível, você pode consultar aí nesta área os seus títulos. Bom, por que o Strava liberou essa funcionalidade só para alguns lugares por enquanto, né? Porque eles estão testando, né? Então eles liberam para um número limitado de usuários, vão aprimorando, vão corrigindo erros, vão fazendo melhorias e a hora que o recurso estiver bem estável, aí eles liberam para mais pessoas. Mesmo em julho, eles vão liberar para outros países, dentre os quais o Brasil está incluso, pelo menos é a previsão, mas também não vai ser para o mundo inteiro, né? Acho que o mundo inteiro vai ser mais para frente, ok? Reforçando aí que uma das características do Local Legends é que valem os últimos 90 dias, ok? Então não adianta você conquistar isso em uma semana e nunca mais passar naquele segmento depois de 90 dias. Na verdade, todo dia, provavelmente todos os dias, eles vão deslocar essa janela aí, né, de 90 dias, né? Deslocam um dia e valem sempre os últimos 90 dias. Então, as conquistas, elas são voláteis, elas não são permanentes, ok? Você tem que ficar passando naquele segmento regularmente para manter seu título. Aparentemente, esse recurso Local Legend, você só consegue consultar na versão do aplicativo, né? Na versão
do navegador, do browser, na versão web, aparentemente não está disponível, não está acessível, não consegui consultar essa informação no site do Strava. Então não sei se eles vão liberar mais para frente ou se não está disponível mesmo, mas no aplicativo está disponível já, você consegue consultar aí. E voltando aqui para finalizar, falar quem que é o Christopher, esse meu amigo que mora lá na Flórida, né? O Christopher, como eu acabei de falar, mora na Flórida e eu conheci quando eu corri a Maratona Disney 2017, 3 anos e meio atrás, janeiro de 2017, eu corri a Maratona Disney. Deixar aqui no cantinho o link para você assistir o vídeo. E quando eu estava passando pelo quilômetro 30, na pista de atletismo do ESPN Wild World of Sports, eu estava batendo a marca de 30 km, pelo menos na marcação do GPS, e estava falando lá, estava gravando, dá uma olhada no vídeo, e aí vem por trás, né, vem me alcançando um garoto e o pai dele. O pai dele é o Christopher. E aí eles me alcançam, me passam, aí eu troco umas palavras e ele me dá um incentivo ali. Foi bem legal. E então a partir desse momento eu fiz uma amizade. Ele não conheço muito assim, só encontrei com ele nessa corrida, mas a corrida é bacana que proporciona esses momentos aí de confraternização. Uma pessoa que eu nem conhecia me deu um incentivo ali naquele momento difícil, o que eu falei assim, eu tô ficando cansado, né? Tá batendo um cansaço agora, faltavam 12 quilômetros e bacana, assiste o vídeo lá, você vai ver esse momento, ok? E a partir de então eu comecei a seguir o Christopher, deixa eu desligar aqui, e tenho acompanhado aí os treinos dele, é bacana, ok? Então, esse é o novo recurso do Strava aí, breve disponível aqui no Brasil. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, acompanhar os vídeos que eu tenho publicado aí. Publiquei agora recentemente um review de uma máscara aí que está bombando esse vídeo. O pessoal está gostando bastante. Vou deixar aí no final na miniatura também. E compartilhe este vídeo com seus colegas, seus amigos que possam se interessar. Fechou? Abraço, corra com segurança, tamo junto, falou!